Depois de algum tempo aí ausente, sem publicarmos as nossas reflexões para edificação espiritual, por causa de um problema técnico, a câmera do nosso celular deu um defeito e a saída foi adquirir outro, mas hoje estamos de volta e quero compartilhar mais uma reflexão para a nossa edificação da nossa vida espiritual, fortalecimento da nossa fé, baseada no capítulo 6 do segundo livro dos Reis, no versículo 1 até o versículo 7, onde nós vamos ler. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um, isso é, dos discípulos: Serve-te ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou um homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, isto é, o machado, e disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Qual é a mensagem que o Espírito de Deus nos ensina? Porque a própria palavra de Deus diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que a pessoa, o servo de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. A lição que eu quero extrair, que falou muito ao meu coração aqui, é sobre que Deus, mesmo estando sentado no trono do universo, em glória, Ele que criou e governa e sustenta e mantém todo este universo, inclusive nossa vida, esse Deus glorioso, infinito em poder, em glória, em sabedoria, esse Deus é também um Pai. Por isso Jesus, quando ensinou a orar, ele disse: vocês devem orar assim, não como muitos dizem: ó grande Deus, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Não. Na nossa vida cristã, de intimidade, Jesus disse: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Se ele é Pai, então ele fala: nós somos filhos da família de Deus. E todo pai está preocupado em atender os seus filhos, mesmo naquelas necessidades, nos problemas mais triviais, pequenos da vida cotidiana. E não só nos grandes problemas, nas doenças incuráveis, em que alguém foi desenganado da medicina. Aqui nós encontramos um exemplo do profeta Eliseu. Naquela época, existia então as escolas dos profetas, que nós chamamos hoje de seminários, e aqui era o tipo interno. Eu mesmo estudei num seminário interno, no Seminário Evangélico Betânia, em Minas Gerais, na cidade de Coronel Fabricianos. E a partir de 1973, ali internato, no sistema de internato, que foi uma bênção para mim. Hoje esse seminário foi transferido para a cidade de Juazeiro do Norte, no Pernambuco. E ali a gente vivia pela fé. Os alunos pagavam o curso com os horários de trabalho na parte da tarde. E quantas vezes
ali a gente foi provada nas necessidades. Chegou um momento em que eu escovei os dentes de manhã com sabonete durante um mês, porque eu queria confiar no Senhor, não queria pedir a ninguém. E Deus sempre supria as nossas necessidades, que são milagres que não dão para eu contar aqui agora. Aqui, então, existia essa escola. E os discípulos dos profetas ali estavam numa situação de dificuldade. Tudo indica mais na frente que eram 100 alunos. E a casa ali, o momento, a escola, o internato era muito pequeno. E eles propuseram então ir até as florestas auxiliares do Rio Jordão, cortar madeira e ampliar aquele ambiente. E nesse momento nós vimos aí um jovem que havia tomado um machado emprestado. E lembra que um machado naquela época não é como hoje a gente compra em qualquer supermercado, loja, né? Não era uma coisa de grande valor, mas era difícil. E eles não tinham, e tomou emprestado. E acontece que o machado, o ferro, sai do cabo e cai no rio. E ele ficou então afadigado, agoniado, aflito. Meu senhor, caiu aí, é emprestado. O profeta poderia dizer assim: não, nós vamos comprar outro. Mas o que eu quero mostrar aqui é que Deus está interessado em nos atender, nos socorrer nos problemas mesmo cotidianos, mais triviais. Ele tem prazer que nós exercitamos nele a nossa fé, a nossa confiança de filho que confia no Pai. E ele, como Pai amoroso, tem prazer em ajudar os seus filhos, mesmo naquelas situações mais simples, comuns da vida. E então Eliseu corta ali uma vara e depois do moço mostrar aonde havia sido caído o machado, ele mergulha a vara e puxa e o machado flutua por cima da água. Um milagre. E então o moço pega. Isso é curioso que aconteceu recentemente comigo. No dia em que eu havia lido esse texto, na minha leitura devocional, de sequência sistemática, eu estava com um problema. Com o nosso carro, uma estrada, uma picape estrada. Ela deu um problema na alimentação que já tinha levado na oficina especializada, gente competente. E 3 vezes. E não conseguiram encontrar o problema. Havia trocado peças e depois levado num aparelho sofisticado, moderno, para um diagnóstico da parte eletrônica. E mesmo assim, o problema estava lá. E naquele dia eu deixei o carro de manhã na oficina e lembrei desse texto. E eu disse: Senhor, o Senhor que preocupou em resolver aquele problema daquele moço de uma ferramenta e fez um milagre, retirou lá do fundo do rio aquele machado. Abençoa, mostra, dá sabedoria, percepção ao técnico, ao mecânico, para que ele possa descobrir esse defeito, que já estava uma situação muito aborrecedora, constrangedora. E eu vim embora. E então ali ficou. No outro dia, então o moço veio e nos procurou, entregou o veículo e ficou perfeito, não deu mais defeito. Então, concluindo, lembre-se que Deus é um Pai glorioso, Criador e sustentador do universo, mas é aquele que habita com humilde e abatido de coração, mesmo nas circunstâncias mais triviais da vida, nos problemas. Não fique preocupado: vou aborrecer Deus com isso. Não, Ele tem prazer de nos atender nas mínimas coisas, em solucionar os mínimos problemas que surgem na nossa vida cotidiana. Isso é exercer a fé. A fé
que nos sustenta, como ele mesmo disse lá em Hebreus, está escrito, o Senhor disse, o meu justo viverá pela fé. E se ele se retroceder, se voltar atrás, como diz aí um pleonasmo, voltar para trás, em querer fazer as coisas de acordo com as leis humanas, recursos humanos, a minha alma não tem prazer nele. Mas ele tem prazer naquele que leva a ele, pela fé, as suas necessidades e com gratidão por tudo que ele já fez.